18h35, Radar de Notícias está de volta para o terceiro e último bloco, que é sempre um oferecimento especial da padaria Favos de Mel. Mandar um abraço carinhoso, cordial para o seu Manuel, que está sempre na nossa audiência e é também um apoiador histórico do nosso programa. É com grande prazer que divido a bancada neste momento com o vereador Leandro Dourado, que volta aos estúdios do Radar de Notícias para uma entrevista importante para nós fecharmos com chave de ouro mais essa semana de trabalho aqui no nosso programa. Vereador, muito obrigado, seja bem-vindo mais uma vez, é um prazer tê-lo aqui, boa noite. Obrigado, André, boa noite a todos os telespectadores aqui do Radar de Notícias e vamos finalizar essa semana aqui um bate-papo aqui, explicar um pouco do que está acontecendo, a realidade também do que está acontecendo ali na Câmara Municipal, né? Que às vezes as informações elas ficam um pouco meio distorcidas, então eu achei importante a gente pontuar e até explicar melhor para a população também tudo o que está acontecendo, né? Muito bem, vereador, e por óbvio não haveria outra forma de começar a nossa entrevista senão falando dessa crise que acontece na Câmara. Quem acompanha o nosso programa nos últimos dias, quem acompanhou, sabe que existem demandas dos mais variados tipos. Sim. Tem os vereadores insatisfeitos porque poucas providências são tomadas no que diz respeito à conduta de um ou outro vereador. Tem vereadores que estão insatisfeitos, por exemplo, com a falta de papel na Câmara, com a falta de café na Câmara. Há vereadores muito insatisfeitos com a falta do cumprimento de promessas que foram feitas quando da eleição da chapa da atual mesa diretora, etc, etc, etc. Ou seja, é um contexto bastante complexo. Mas na sua opinião, vereador, por que chegamos até o momento em que há uma espécie de greve dos vereadores? Perfeito. Bom, basicamente, André, você resumiu tudo agora na tua fala em relação a que não existe um fato. Não é um fato isolado, olha, existe uma única situação, são várias situações, né? E naturalmente os vereadores acabam, cada um vai se incomodando um pouco, o outro se incomoda, o diálogo com o presidente ficou cada vez mais difícil, né? E o Martelo, eu sempre tive uma boa amizade, um bom relacionamento com ele, né? Inclusive nomeei o plenário da Câmara Municipal, né? O nome do pai dele que tinha sido vereador, seu Fausto Martelo, né? Então sempre tive um respeito, um carinho muito grande pelo presidente da Câmara, o Miguel, e que fique registrado isso. Só que ele tem um jeito difícil, às vezes, de lidar, né? Como o Léo falou, olha, eu acho que é difícil dele pedir desculpa, dele voltar atrás, que não é o perfil, né? E de fato ele não tem esse perfil de às vezes reconhecer algumas coisas, né? E a Câmara Municipal, realmente você vê, eu tive na tribuna por 2 vezes, né? Até fazendo uma certa chacota, falando de alienígena, disco voador, depois uma outra vez falei, olha, o Elvis não morreu, ou seja, é uma chateação minha e de outros vereadores, a gente fala, pô, cara, a gente não está discutindo a cidade. Está se discutindo qualquer assunto, e ele, enquanto presidente da Câmara, poxa, o papel do presidente é esse, é direcionar para que as coisas elas fluam, para que se discuta o quê? A cidade de Guarulhos acima de tudo. Então essa é uma das pautas minhas que me incomoda demais, né? Fica aquele circo, aquele carnaval, às vezes um xingamento de um para o outro, quer dizer, ele como presidente da Câmara, ele tem que tomar alguma decisão, ele tem que tomar alguma atitude. Não pode deixar a coisa ficar do jeito que está. Porque me incomoda muito eu ter que sair da minha casa, eu ter que deixar de resolver as minhas coisas, eu ter que deixar de atender a população, de estar atendendo as demandas da população, estar na rua, para ir para a Câmara Municipal, chegar na Câmara Municipal, para a gente não discutir a cidade e ficar vendo o circo pegar fogo lá, entendeu? Então é muito, 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 muito ruim. Então essa é uma das coisas que me chateia muito. E várias outras coisas. Teve a questão dos servidores da Câmara, que ele reduziu o salário dos servidores. Ele acabou com home office, alguns vereadores não gostaram dessas atitudes também, né? Uma outra questão que você falou, por exemplo, do papel higiênico e do café, é uma verdade, cara, é uma vergonha. É uma vergonha. É a Câmara Municipal de Guarulhos, né? Você chegar, você vai falar que não vai ter papel higiênico? Tá sem papel no banheiro? Peraí. Alguma coisa está errada. Então, está tendo algum erro de administração, né? Por exemplo, tive a reunião da comissão de finanças, que eu faço parte, a audiência pública, recebemos secretários ali, né?
visitantes ali na Câmara Municipal, chega, poxa, uma sessão para se discutir algo do impacto financeiro da cidade, né? Aí, quer dizer, você não tem um café para receber as pessoas que estão ali. É detalhe, é coisa mínima. Você fala, poxa, mas vai parar a Câmara porque não tem café? Não, não é porque não tem o café. É por vários e vários detalhes, né? Várias situações, e a coisa ela vai ficando insustentável, né? O Martello ele queria muito, né, apresentar um projeto antecipando a reeleição dele, né? Ou dele ou de qualquer outro, quem quiser concorrer, né? Mas para antecipar a reeleição da Câmara Municipal. E isso acabou gerando um desgaste muito grande, né? Porque ele queria que os vereadores assinassem o projeto, a maioria não assinou, não queria assinar, né? E isso estava dando um desgaste muito grande nos bastidores, né? Partiu de mim a iniciativa, eu falei, olha, cara, vai ficar se discutindo reeleição agora, poxa, está muito longe ainda a gente acabou de tomar posse, ele acabou de ser eleito presidente da Câmara, fazem 5 meses, né? Ou seja, eu falei, olha, tem que acabar com essa história também, né? O que eu fiz? Eu apresentei um projeto antecipando as eleições, e que eu acho até que faz muito sentido, mas eu antecipei para a primeira sessão de dezembro do segundo ano. O correto seria na última sessão de dezembro, só que a última sessão é onde a gente discute o orçamento. E eu acho que o orçamento é muito mais importante de ser discutido com calma, né? Sem misturar muito essa coisa de eleição, né, da Câmara Municipal. Falei, então antecipa as eleições para o começo já de dezembro, né? E a gente tem o resto do mês para trabalhar em cima do orçamento, para os vereadores colocarem as emendas, apresentarem as ideias, as propostas, enfim, né, que a gente possa ajustar e discutir da melhor forma. Quando eu apresento esse projeto, o que acontece? Acaba com a discussão. Por quê? Se ele quiser apresentar um projeto, já existe um projeto tramitando com o mesmo teor que é antecipando as eleições. Agora, não queria interromper o senhor, me perdoe, Sim. mas é só para a gente partir daí. Todos nós sabemos que a prerrogativa da montagem da pauta é do presidente. Sim, certo? Perfeito. E ainda que o projeto do senhor antecipe o prazo que já está previsto hoje, se nós formos comparar com o intuito do presidente, que é antecipar para a qualquer momento, a partir de agora, o projeto do senhor está postergando um desejo dele. Perfeito. Então, o que leva o senhor a crer que este projeto do senhor será incluído na pauta para deliberação e análise dos vereadores? O presidente, ele pode pautar os projetos que vai ser votado, né? Isso vai entrar naturalmente para deliberação, né? Se ele não quiser, por exemplo, pautar, né? E ele tem que pautar, ele não tem a escolha, olha, eu vou escolher se eu vou pautar ou não vou pautar um requerimento, um projeto de um vereador. Isso entra, né? Depois do projeto deliberado, depois das comissões, aí sim ele vai pautar o projeto para poder ser votado, aí compete a ele, tá? Então, para deliberação, nesse momento, ele não pode falar que ele vai pautar ou não vai pautar, tá? Mas imagine só você, se ele não quisesse pautar, não teria problema nenhum. O projeto já está lá, já foi protocolado primeiro. O que vale é o protocolo, o que vale não é a deliberação. Se delibera primeiro um ou delibera primeiro o outro, entendeu? Então, o meu já está no protocolo, então acredito que acabe com essa história. Muito né? bem. Então, eu vejo que assim, eu acho que os ânimos se acalmam, né? Que para essa discussão de antecipa ou não antecipa as eleições, fica um desgaste muito grande, e o desgaste é interno, tá, André? É o desgaste ali nos bastidores com os vereadores. E a espécie de uma greve, como se fala, né? Na verdade não é uma greve, né? Se o presidente conduz as sessões, a gente está vendo que não está tendo a sessão, está vendo que está um monte de coisa errada, o que a gente fez? A gente tomou a iniciativa de ir para a sala de reunião dos vereadores, né, e discutir, teoricamente a gente está fazendo uma sessão em paralelo. Então a gente está discutindo as coisas da cidade, né, de forma paralela, e está tendo um avanço, porque a gente está conseguindo discutir muitas coisas de projetos, muitas coisas da Câmara Municipal, por exemplo, que a gente tinha que alinhar e estava tendo uma certa dificuldade, né? Então, ou seja, não é uma greve, fala assim, olha, é uma greve, os vereadores estão lá e não querem trabalhar. Muito pelo contrário, o que a gente quer,
O que a gente quer trabalhar, o que a gente quer discutir, de fato, os projetos e as propostas da cidade de Guarulhos. Né? A pauta, teoricamente, ela está até limpa, né? De requerimentos, os projetos para deliberação. Eu acredito que em uma sessão, se ela andar bem, né, não tiver obstrução e não ficarem discutindo, né, se a Terra ela é redonda ou se a Terra ela é plana, né, que é mais ou menos isso que se discute hoje na Câmara Municipal, aí eu acredito que a pauta ela ande e flua de uma forma muito positiva. Torço para isso, vereador, torço para isso. Vamos mudar um pouco a pauta aqui da nossa entrevista. 18h45, quem estiver gostando, não esqueça de nos ajudar com o like, o popular joinha no YouTube. Vereador, queria ouvi-lo sobre a questão do reajuste dos servidores, mas eu vou mudar um pouco a embocadura da pergunta, porque eu quase sempre pergunto para os nossos convidados, por que foi a favor ou foi contra determinado projeto? O senhor fez diversas manifestações a este respeito no transcorrer dessa votação. Mas eu vou mudar um pouco a pergunta para lhe questionar o seguinte: o voto favorável do senhor aos 2% lhe trouxe algum desgaste? Se não, com o governo provavelmente não, porque foi a favor do projeto do governo. Mas eu digo com o funcionalismo, com a população, o quanto isso lhe desgastou? André, com o governo naturalmente não, né? Com a população também não tem desgaste nenhum, até porque a população se você fala em aumento ou em reajuste de salários, eles são completamente contra, né? E tem um certo desgaste, sim, com os servidores, né? Só que, assim, com um servidor que talvez, André, que ele não queira entender. Alguns não querem entender, outros entendem, né? Mas fazem uma política, né? E outros entendem e respeitam. Entenda bem uma coisa, você votou a favor ou você votou contra. Primeiro de tudo, não compete ao vereador, né, legislar em relação à matéria financeira, tributária, ou seja, né, a gente não é ordenador de despesas. Então, eu propor, por exemplo, eu vou fazer uma emenda propondo que o servidor ele tenha um aumento de 8%. É inconstitucional, não compete ao vereador. Concorda? Essa proposta ela tem vindo aonde? Ela tem vindo do executivo. Se todos os vereadores da base votassem não, você sabe o que iria acontecer? O servidor não teria reajuste algum, ficaria com zero. Por quê? O prefeito ele manda o quê? Um pedido de autorização. Olha, estou autorizado a dar esse reajuste aqui que eu estou propondo? A gente vota sim ou vota não. Se todos votam não, a maioria vota não, o prefeito não fica autorizado a dar o reajuste de 2%, o servidor teria zero. Então foi 2% em cima do salário nominal, né? E a reposição em cima dos benefícios. Né? Esse é o primeiro ano do governo Lucas. Né? Antes de votar, André, eu falo por mim, né? Eu não votei por uma determinação, olha, o governo mandou, vai lá, vota, e a gente não está sabendo de nada. Eu tive com o secretário Ibrahim, que é o secretário da Fazenda, né? Conversei com ele, dialoguei bastante, falei, Ibrahim, como que estão as coisas aí? Ele me mostrou os gráficos, né? O salário hoje, o gasto que a prefeitura tem com a folha de pagamentos, ela está elevada, né? Ou seja, então eles têm um medo ali dentro da Secretaria da Fazenda, que quem realmente aponta o estudo é a Secretaria da Fazenda, apresenta para o prefeito, olha, prefeito, a gente está aqui, o nosso nível, a nossa curva que a gente tem econômica, a gente pode chegar aqui até tanto, se aumentasse muito mais do que os 2%, qual que é o problema? Você dá um aumento, é fácil. Agora, para você retroagir, é uma missão quase impossível. Então, eles agiram com uma cautela muito grande. O orçamento de Guarulhos, André, ele caiu. É só você acompanhar. Guarulhos tinha um orçamento de 7 bi, agora está com um orçamento de 6. Ou seja, perder 1 bi, sabe o que é 1 bilhão? Pô, é tanto número que de verdade, muita cara, coisa. Eu não sei nem escrever tanto zero que tem 1 bilhão. Eu acho que até me perco para escrever o que é 1 bilhão. Então, quando a gente fala que a gente perdeu uma receita de 1 bilhão do ano passado para esse ano, realmente dificulta muito o governo dar um reajuste maior. O prefeito, ele reconhece, o próprio prefeito ele fez até um vídeo dizendo que, olha, a gente sabe que 2% é pouco, não queria ter dado 2%, queria ter dado um aumento maior, né? Eu, enquanto vereador,
Você acha que eu quero fazer algo, ou tomar alguma decisão, ou votar de alguma forma para deixar alguém insatisfeito? Naturalmente, óbvio que não. Nenhum vereador quer isso aí. Né? Só que a gente tem que agir com responsabilidade. Não adianta só jogar para a galera e falar, olha, tem que ter 10%. Pô, falar, é fácil falar que tem que ter. Agora fala, da onde que tira? Né? Eu estou muito mais preocupado, por exemplo, eu estou com 21 projetos aqui de impacto financeiro, orçamentário para arrecadação, para poder apresentar para o prefeito. Então a gente tem que ter o quê? Um pacote econômico para atrair empresas aqui para a cidade de Guarulhos, para Guarulhos poder arrecadar mais. Então a gente tem que estar preocupado em estar ajudando e trabalhando para que Guarulhos possa ter uma arrecadação maior. A gente perdeu quantas empresas? Guarulhos sofre um processo de desindustrialização muito grande, muitas empresas foram embora. Ou seja, o nosso PIB caiu, Guarulhos era a segunda economia, hoje a gente é a quarta economia. Os números eu acabei de dizer, perdemos uma receita de 1 bi. É número pra caramba, é um valor astronômico. Por falar em perda de receita e necessidade de aumentar a arrecadação, vereador, qual a opinião pessoal do senhor a respeito do fim da política de congelamento do IPTU? O IPTU acabou se tornando uma pauta, uma matéria muito de discussão política e um palanque político em cima disso. O ex-prefeito Almeida, ele saiu da prefeitura, teve um desgaste muito grande quando ele reajustou o IPTU, só que ele reajustou, André, numa paulada só. Foi uma forma muito drástica, você imagina. A pessoa pagava, por exemplo, R$1.000 de IPTU, teve que passar a pagar R$2.000 da noite para o dia. Isso realmente é um boom muito grande. Eu acho que o IPTU, ele congelado, daqui a pouco o prefeito ele vai ser obrigado a ter que reajustar por determinação judicial. Não pode se abrir mão de receita. Ele responde a um crime de responsabilidade fiscal. Ou seja, o IPTU ele está congelado, entre aspas. O que o Guti ele fez? Ele congelou o valor do IPTU para quem paga à vista. Quem não paga à vista, paga picado, parcelado, já tem um certo reajuste. Eu acho que se o reajuste ele vem de uma forma baixa, tá? Olha, pega o IPTU, você aumenta o IPTU, como foi a inflação. A gente está falando que a gente teve uma inflação acumulada aí no último período de 5,5%. Ou seja, você fala, vou aumentar o IPTU em 5%. Quem paga, por exemplo, R$1.000 de IPTU, vai pagar R$1.050, R$50 a mais de IPTU, eu não acredito que vai ter um caos na cidade. Que o prefeito vai ser apedrejado por isso, os vereadores vão ser apedrejados. Ou seja, a cidade, para ela poder investir na saúde, ela tem que ter dinheiro, tem que arrecadar, concorda? Para investir na educação, na segurança, enfim, tudo, para fazer obra, fazer zeladoria. Então, a cidade ela tem que ter recurso. Uma das fontes de arrecadação é o IPTU. Hoje uma das principais fontes de arrecadação de Guarulhos é o ISS, que é o Imposto sobre Serviços. O IPTU, ele ficou para trás. O IPTU era uma das principais fontes de arrecadação da cidade de Guarulhos. Hoje o ISS. Ou seja, o IPTU tem que se fazer um programa de reajuste de acordo com a inflação, baixo, pouca coisa, que eu acho que não vai escandalizar, não se cria um terror muito grande em cima disso aí. E aí sim, vamos lá, estava se discutindo a questão do servidor que você perguntou. Como que dá um reajuste para o servidor, sendo que você tem o IPTU congelado? Como se dá um reajuste para o servidor se a gente não a gente perdeu muita empresa, muita indústria, nossa arrecadação abaixou? Entendeu? Como que se investe, por exemplo, na saúde de Guarulhos se a gente tem um IPTU que não tem uma reposição, tá? Não é um aumento, é uma reposição de acordo com a inflação, onde aumenta tudo. Não aumentou a folha de pagamento da prefeitura? Por exemplo, o Guti ele segurou durante 8 anos o IPTU. Ele usou isso como uma estratégia política e uma bandeira política. Olha, congelei o IPTU. Perfeito? Mas você imagina, 8 anos sem reajustar o IPTU, mas esses 8 anos teve aumento de folha de pagamento. A inflação, tudo subiu, tudo aumentou. Então, ou seja, não existe mágica, não existe milagre. Se você pegar uma criança e explicar para uma criança, ela vai entender. Olha, para gastar, para investir, tem que arrecadar de alguma forma.
Querer pagar mais, ninguém quer pagar mais, absolutamente nada, concorda? Você acha que você fala para mim, olha, Leandro, eu vou aumentar o valor do teu condomínio. Eu vou ficar feliz? Claro que eu não vou ficar feliz, eu não quero pagar mais. Ah, o combustível subiu. Você fica feliz? Oba, a gasolina tá lá nas alturas. Não, você vai ficar chateado, né? Só que quando a gente fala em administração pública, é uma conta simples, né? Você tem que ter receita para ter investimento. Um caminho possível também, né? Estou apenas citando, resolver um pouco a questão das terceirizadas, aí melhora um pouco a condição para Como? tirar um pouco das terceirizadas, porque explodiu o número de funcionários terceirizados. E aí entra, o terceirizado está na folha de pagamento e essa questão é bastante controversa. Então, na verdade, as terceirizadas, né, eu fui autor de um projeto vetando a celebração de contratos do município com o S na saúde. E sempre fui defensor que saúde não deve ser terceirizada. Só que aquilo, depois que terceirizou, para você tirar e voltar para a administração pública, é uma missão quase impossível. Não, eu concordo. O pior, o erro foi essa banalização da terceirização. Então, por exemplo, existia a Proguaru, né? O gasto que se tinha com a Proguaru era alto. Então, ou você vai ter isso aí dentro de contratação de servidores públicos, né? Que eu acho que outra coisa que Guarulhos está devendo muito é abrir concursos públicos, né? Por exemplo, eu tive na SDU recentemente, olha só, a SDU, que cuida do setor, departamento de fiscalizações geral, né? Sabe quantos fiscais tem na SDU? Para a cidade de Guarulhos inteira? 6. Todos foram se aposentando, ou seja, existe como você contratar uma terceirizada para fiscalização? Não. Entendeu? Adianta você pegar o comissionado, que é aqueles cargos livre de nomeação, e colocar? Também não. Né? É um cargo que é técnico. Ou seja, aí você não tem fiscal, a coisa sai comendo solta. Ilegalidade, um monte você tem empresas, eu não estou dizendo que tem que dificultar a vida de quem está trabalhando, tá? Mas, por exemplo, você tem empresa que está clandestina na cidade, operando, não paga, não recolhe. Ou seja, a partir do momento que o Guarulhos não tem fiscalização, né, deixa de arrecadar também. Então, tem que ter concurso público. Eu acredito que a cidade ela tem que contratar. Né? Falar em gestão, em administração, às vezes política, né? É uma missão, uma tarefa difícil, porque às vezes administrar, que é a função que compete ao executivo, é uma missão que ela não é fácil. Né? Você às vezes tem que tomar algumas medidas que agradam um lado, desagradam o outro. A questão do servidor que a gente acabou de falar, como que ele vai fazer? Olha, para agradar o servidor, ficar bem com o servidor, eu vou dar 8% de reajuste. Né? Quer dizer, estourar lá o nível lá de gasto e investimento que poderia ter com folha de pagamento. Né? Seria uma irresponsabilidade muito grande se o prefeito fizesse isso. Seria a melhor coisa do mundo? É o que ele queria? Claro que é o que ele queria. É o que eu queria votar? É óbvio que é o que eu queria votar. Né? Mas nem sempre a gente pode fazer e tomar decisão dentro daquilo que a gente quer. Vereador, o senhor citou no começo dessa resposta, a SDU, e para a gente encerrar, eu queria pegar carona nisso para lhe perguntar, porque recentemente o senhor esteve numa agenda na SDU e levou ao secretário uma demanda pela regularização das feiras livres na nossa cidade. Perfeito. O que o munícipe, mais especificamente os feirantes da nossa cidade, pode esperar daqui para frente? Que providências nós podemos ver tão logo? Então, o que acontece? Quem que fiscaliza as feiras? A SDU. Precisa de fiscal para fazer a remarcação, acompanhar a remarcação das feiras, porque estão tudo fora de padrão. Né? Foi uma demanda que os feirantes me procuraram, levei uma representante dos feirantes, a Márcia, ela faz a contabilidade de 300 feirantes aqui da cidade de Guarulhos, né? Então eles pediram para que possa fazer a remarcação. Né? Ou seja, dimensionar, tá, André? A barraca das feiras, os espaços, você tem hoje muito o chamado marreteiro, né? Que está lá na feira, o cara leva lá, por exemplo, uma barraquinha, não está legalizada, né? Aí começa a vender, por exemplo, banana,
e o feirante que está lá, que está legalizado, que tirou toda a licença, que vende a banana, acaba sendo prejudicado porque se cria uma concorrência, e a feira ela é direcionada como, olha, você tem a licença para ter a barraca da banana, a barraca da feira, da maçã, ou seja, então você vai, quando você chega na feira, você fala, olha, eu vou lá na barraca lá de alface, eu vou na barraca da banana. Pastel. O pastel. Não vai esquecer do pastel. Pastel, o pastel é tradicional, né? Tem que ter. Então, ou seja, o secretário se comprometeu, ele falou, olha, ele foi muito honesto. E uma coisa que eu até tive com o prefeito Lucas recentemente, né? Ele falou, olha, prefeito, eu gostei muito da contratação das indicações de secretários. Eu acho que ele acertou, pelo menos nesse início, né? Na maioria. Não estou dizendo que todos os secretários estão atuando 100% e que ele não possa ter mudanças ao longo do tempo. Só que esse primeiro semestre eu achei um período muito mais até de avaliação, de fazer uma tentativa. A maioria dos secretários, né, que eu tive visitando, poxa, dá para ver que eles são muito empenhados, estão querendo trabalhar, estão querendo fazer a cidade andar e ir para frente, né, e eles têm uma honestidade muito grande. Olha, é possível, não é possível. A fiscalização das feiras, ele falou, olha, vereador, estou aqui limitado, né? Eu vou tentar, a gente vai fazer a remarcação, ele pediu para ele estar 5, 6 feiras, que eram as mais críticas, né? Os feirantes que estavam lá apontaram, falou, olha, tem essas feiras aqui que a gente acha um pouco mais crítica, e ele falou, se comprometeu, falou, então a gente já vai fazer já a remarcação, que é os espaços das barracas, tudo certinho, né? Ele falou, eu pedi para ele, falou, olha, os que estão irregular, eu não estou pedindo, poxa, vai lá e aprende lá a barraca, a mercadoria, nada disso. Acho que é coerência, bom senso, vai muito mais uma linha de diálogo. Quem está fora do padrão, fala, olha, vocês são fora do padrão, orienta primeiro, e você vê que ele é muito, muito sensato nesse ponto, falou, não, vamos uma linha muito mais de orientar primeiro, aí tudo bem, se não tiver uma adequação, aí tem que tomar as decisões, mas eu vejo que está sendo muito assertivo. Hoje eu passei, hoje na parte da tarde, eu estava com o secretário de trânsito, o João, o secretário de governo também, o Santiago, a gente fez uma vistoria externa, estava na rua, e assim, dá para ver o compromisso, o comprometimento, de cada uma das pastas de estar tentando fazer as coisas, tomar as medidas. O João, que é o secretário de trânsito, logo no começo, quando eu vi até a nomeação do João como secretário de trânsito, eu falei, poxa, mas será que ele vai ter condições, né? Será que ele tem capacidade para ser secretário de trânsito? Cara, ele está surpreendendo, ele está extremamente técnico, questão de normativa, norma de lei, norma de trânsito, a legislação. Você olha e fala assim, pô, surpreendente, né? Mas por quê? Ele já foi secretário de trânsito? Não, nunca tinha sido secretário de trânsito na vida dele. Mas ele tem uma coisa que eu acho que a administração precisa de ter, é vontade de querer fazer. E o que eu vejo da gestão e do governo Lucas é uma vontade muito grande das coisas querer acontecer. Vamos aguardar e é claro que nós todos fazemos votos para que o trabalho seja bem feito. Ninguém aqui torce para o insucesso de nenhum governo, porque senão, na verdade, haverá o insucesso da cidade. Então, torcer contra a própria cidade. Exatamente. Então isso não cabe. Eu, durante a campanha, não estive do lado do Lucas, eu estava junto com o Eloy, mas depois eu eleito, o Lucas eleito. Cara, eu não vou ser oposição por ser oposição. Para quê? Eu acho que querer, se eu falo que eu quero o melhor da cidade, eu quero ajudar a cidade, poxa, vamos dialogar, vamos tentar caminhar junto, vamos tentar fazer algo de bom. Eu falo assim, mudar a vida das pessoas a gente não vai mudar, mas a gente melhora, pontualmente, com ações ali pontuais, eu acho que a gente consegue melhorar bastante. Eu fiquei na legislatura passada como oposição do prefeito Gucci. Por um lado foi ruim porque eu não era atendido uma série de demandas, mas por um outro lado isso foi muito bom porque passou a dar corpo, da musculatura, você passa a entender muito mais o funcionamento da máquina pública, tanto do executivo quanto do legislativo. Então, amargurar um pouquinho é bom que a gente fica um pouco mais calejado. Cria casca. Cria casca. Inclusive, o prefeito Gucci, a convocação dele que eu vi você noticiando, para a comissão, e dizendo, eu acho que ele não vai.
Se eu pudesse dar um conselho para o Guti, se ele, ô vereador, eu estou te ligando, queria saber a tua opinião. Ele nunca vai me ligar para pedir minha opinião, mas se eu pudesse dar uma opinião, eu falaria, vai, acaba com a história, enfrenta de uma vez logo, fala, o problema foi feito para ser resolvido, o problema está aí, cara, encara ele de frente, vai, se explica o que tem que se explicar, cara, e acabou. Só que pode ser que ele segure de não querer ir. Então hoje ele está sendo convidado. Isso. Não é? Ele não está sendo convocado. Então para que ele vai aguardar ser convocado? Fui convidado, tá bom, eu vou lá. Eu iria pelo mesmo caminho também. Pelo mesmo caminho. E explica o que ele sabe. Muitas coisas que vai acontecer que é questão técnica. Às vezes ele fala, olha, isso aqui eu não sei, eu era o prefeito da cidade, eu não acompanhei isso aqui tecnicamente. É feio você falar que você não sabe? Você chegar e perguntar para mim, olha, os números do Baquirivu, você sabe, vereador? Não sei. Eu nunca peguei para isso. Não, mas se você é vereador, você tem a obrigação, cara, eu tenho a obrigação de fiscalizar, concordo. Só que eu não consigo acompanhar tudo. Sim. Então, o que acontece? Eu acho que ele deveria de encarar logo a situação e põe um ponto final nessa história. Terça-feira a gente descobre, vereador. Vamos descobrir. Obrigado pela presença. Imagina, sempre um André. prazer tê-lo aqui. Volte mais vezes. Uma boa noite para o senhor, para a sua equipe, para a sua família também. E um ótimo final de semana. Conte sempre com o Radar. Valeu, André. Obrigado. Uma boa noite a todos que nos acompanharam aqui. Aqui não deu para ler aqui. Eu sei que tem muita gente mandando muita coisa. As coisas, né? Pode ser que tem servidor xingando, fala, pô, você está defendendo os 2% aqui. Eu não vi, mas eu tenho certeza que deve ter. Mas assim, eu estou para falar a verdade, André. Eu não venho aqui para ficar fazendo uma politicagem. Eu podia fazer uma politicagem em cima de toda a minha fala dessa entrevista, mas eu prefiro numa linha, cara, da verdade. A verdade, ela pode ser triste, ela pode ser feia, ela pode doer, mas ela sempre vai ser a verdade, tá bom? Obrigado pela oportunidade e obrigado a cada um que acompanhou a gente aqui essa noite. Muito bem, encerramos dessa forma mais uma entrevista, mais uma semana aqui do Radar de Notícias. E eu quero agradecer a todos que nos acompanharam nessa que foi uma semana bastante movimentada, com muita informação em primeira mão, exclusiva do Radar, como sempre foi e continuará sendo. Voltaremos na segunda, já no mês de junho, com o Rabi Kalil, colunista político mais bem informado da cidade de Guarulhos. Uma ótima noite de quinta-feira, se agasalhe porque o frio está chegando forte. Uma abençoada sexta-feira e um maravilhoso final de semana. Nos encontramos na segunda-feira. Fiquem todos com Deus, uma boa noite e até a próxima.